Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. 2 suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha de roubo de celulares foram presos na Zona Oeste de São Paulo. Mas os 2 homens ficaram poucas horas detidos porque a justiça entendeu que não houve flagrante e eles foram soltos para responder pelo crime em liberdade. Os 2 homens de roupa preta andam de um lado para o outro à espera de uma vítima. Eles conversam numa chamada em grupo com o restante da quadrilha. Quando pedestres se aproximam com celulares nas mãos, eles atravessam a rua. Rapidamente pegam o aparelho e correm em direção ao carro usado na fuga. Esta outra câmera mostra que uma moto dava retaguarda para o grupo. Acreditamos que a motocicleta, por ter agilidade no trânsito, a velocidade, possa receptar o bem subtraído e já proceder às transferências ou levar num receptador que tem esse conhecimento. Esta adolescente teve o celular levado na saída de uma casa noturna. Ela ficou ferida ao ser arrastada pelo assaltante, que fugiu de carro. Hoje a mãe registrou queixa na delegacia. Eu acho que vai ficar na cabeça dela para sempre. As investigações apontam que a quadrilha costumava agir em ruas movimentadas da Zona Oeste da capital paulista e às vezes chamava carros de aplicativo para fugir do local. 5 suspeitos foram identificados. 2 chegaram a ser detidos, mas passaram menos de 9 horas presos. José Henrique Bezerra e Rian Pereira dos Santos vão responder em liberdade. A justiça entendeu que eles não foram pegos em flagrante. O carro usado na fuga foi apreendido. A defesa deles disse que nada ilegal foi encontrado com os 2, que eles não fazem parte de associação criminosa, nem têm passagens pela polícia. Em Perdizes, também na Zona Oeste, uma câmera de segurança flagrou 2 ações quase no mesmo local. Na primeira, um homem está na calçada quando os criminosos passam de moto e arrancam o aparelho das mãos dele. Horas depois, na outra esquina, o ladrão desce do carro e pega o telefone da vítima. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública, a delegacia de Pinheiros foi a que mais registrou roubos e furtos de celulares neste ano. 1.212 aparelhos. São, em média, 21 ocorrências por dia. Em seguida, vêm as delegacias de Perdizes e da Sé, no centro da capital. Trecho da BR-101 é liberado 16 horas depois da explosão de um caminhão-tanque em Santa Catarina. Donald Trump ameaça taxar a China em mais 50% caso o país não desista de retaliação. E semana começa com turbulências nas bolsas da Ásia e da Europa. No Brasil, o dólar sobe novamente e fecha valendo R$ 5,91. Campanha de vacinação contra a gripe começa com meta de imunizar pelo menos 90% do público-alvo. CBF afasta árbitros depois de lances polêmicos na segunda rodada do Brasileirão. E a disputa para conquistar a taça mais importante do país, o Internacional volta a liderar o campeonato depois de 4 anos. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. O número de motoristas que se recusam a fazer o teste do bafômetro aumentou quase 75% nos 3 primeiros meses do ano no estado de São Paulo. Cris, no Rio Grande do Sul, o número também é alto. E olha que a gente está falando da chamada lei seca, que já existe há 17 anos no Brasil. Dirigir alcoolizado é gravíssimo, né, Sérgio? Olha, todo mundo sabe que quem for flagrado com grande concentração de álcool no sangue pode ser preso e responder por crime de trânsito. Flagrantes como esse são frequentes em todo o país. 0,09. A senhora vai ser autuada de dirigir sob efeito de álcool, tá bom? Mas também tem sido cada vez mais comum a recusa dos motoristas em realizar o teste do bafômetro. Pesa. Então liga o pisca-alerta, por gentileza, tá? E aguarde a orientação dos policiais.
Só nessa blitz, na zona leste de São Paulo, 47 condutores se recusaram a fazer o teste. A multa por se recusar a fazer o bafômetro é de quase R$3 mil. A infração é considerada gravíssima, com suspensão da carteira por 12 meses. Já um teste positivo para o consumo de álcool pode resultar em um processo criminal e a possibilidade de prisão do motorista. Isso pode ocorrer caso o resultado do teste seja igual ou superior a 0,34 miligramas de álcool por litro de sangue, o que é considerado crime de trânsito. Por isso, muitos motoristas recusam o teste, um direito garantido pela Constituição, porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. A ação ela não tem como viés exclusivo a punição, a aplicação de multa, de penalidade. Ela também tem esse viés educativo da conscientização de quem consumir álcool, não fazer uso da direção. Entre janeiro e março, mais de 4 mil motoristas disseram não ao teste do bafômetro no estado, alta de mais de 74% em comparação ao mesmo período do ano passado. Este médico reforça que o álcool é perigoso, mesmo em doses pequenas. O álcool no começo ele ativa, ele agita e depois ele ceda, ele deixa a pessoa com sono. Então é realmente uma substância extremamente perigosa. 5 pessoas ficaram feridas em um acidente impressionante em Santa Catarina. Um caminhão-tanque que transportava etanol tombou e o combustível se espalhou pela pista. Mais de 20 veículos foram destruídos. A perícia da Polícia Rodoviária Federal investiga o caso. Foram 16 horas até que a via fosse liberada depois do tombamento de um caminhão que carregava etanol. O acidente aconteceu no quilômetro 233 da BR-101 em Palhoça, na Grande Florianópolis. O motorista do veículo e a mulher dele tiveram queimaduras de 2º e 3º graus. Das 5 pessoas feridas, 2 ainda permanecem no hospital. Mais de 20 veículos foram queimados. Todos os veículos queimados foram colocados ao lado da rodovia, neste terreno aqui. Este carro foi o primeiro a ser atingido pelas chamas. O proprietário e a esposa dele saíram em segurança, mas a mulher ficou em estado de choque. Eu vi o caminhão vir aqui de cima, por isso que eu dei o tempo de eu dar ré. Eu vi ele descendo e já desequilibrado já. Eu já saí com os fogos nos pés já. O fogo chegou rápido ao caminhão do Evandro, que nem percebeu o risco que corria. O fogo descendo, o combustível descendo, eu até achei que não fosse me atingir pela posição que eu estava. E aí não deu para fazer mais nada, porque carro atrás, carro na frente, o trecho é apertado, porque a pista é apertada. A polícia investiga o que provocou o tombamento do caminhão. O local do acidente já tem registros de outras ocorrências nos últimos anos. Municípios e o governo do estado articulam soluções para encaminharem ao governo federal. Temos uma realidade que o Morro dos Cavalos ele é um gargalo na BR-101. Talvez hoje um dos últimos gargalos ainda não tratados para escoamento da nossa rodovia, do nosso sul do Brasil. E não há outra opção hoje que não seja a execução do túnel. O fim de semana no Rio de Janeiro foi marcado por vários casos de violência. Em um deles, um motorista foi baleado e morto durante uma tentativa de assalto. A ação foi gravada pelo morador de um condomínio na zona norte do Rio. Era início da madrugada de domingo, quando o motorista do carro branco foi abordado por assaltantes. A arma de um dos criminosos chega a falhar. A vítima resiste e luta com um dos ladrões, até que um dos assaltantes vai até a moto e faz um disparo. O motorista, identificado como Patrick França, de 42 anos, morreu na hora. Outro caso de violência também no domingo aconteceu aqui na zona portuária do Rio. Um turista de Minas Gerais, acompanhado da família, estava prestes a embarcar em um cruzeiro quando foi abordado por um assaltante. A vítima reagiu e foi baleada. Uma testemunha gravou a correria e o som dos tiros. O engenheiro civil recém-casado Vinícius Moreira Dias foi socorrido e levado até a base da guarda portuária. Ele passou por cirurgia e está hospitalizado com um quadro clínico estável. O criminoso tentou fugir e acabou preso antes de trocar tiros com os policiais. A mulher de Vinícius fez um desabafo nas redes sociais. Foi uma pessoa de má índole, de má caráter, que só queria realmente acabar com a vida de alguém.
Também no domingo, Pedro Henrique Morato, de 20 anos, foi morto com 2 tiros em uma feira livre na Penha, zona norte da cidade. O autor dos disparos foi o PM Fernando Ribeiro Baraúna, que acabou preso em flagrante. O crime aconteceu porque a mulher do militar acusou o rapaz de um furto, o que foi negado por testemunhas. Um filho que foi perdido, foi um amigo, foi um irmão. Então, assim, a gente quer justiça. Ainda no Rio de Janeiro, mais de 500 pessoas estão desalojadas depois das fortes chuvas que atingiram o estado. Em Angra dos Reis, litoral sul, uma região sempre crítica, Cris, choveu em 72 horas, 3 vezes o volume esperado para todo o mês. Depois de 3 dias de chuva, hora de contabilizar os prejuízos. Perdi tudo, olha o tamanho da água que entrou. Mas é muito difícil, muito ruim. Nossa, meu desespero. A gente tentou botar o máximo que a gente conseguiu para cima, mas infelizmente não teve muito jeito. Os donos deste bar ainda não sabem se vão reabrir. A água saiu derrubando tudo, né? Varreu com a força, né, da correnteza, realmente conseguiu destruir tudo. Em 72 horas, o acumulado de chuva foi de 402 milímetros, quase o triplo do esperado para todo o mês de abril em Angra dos Reis. Esta idosa, de 75 anos, foi resgatada pela janela em um colchão, depois em uma moto aquática. Quando chegou ali, ela caiu na água, sorte que estava vindo um barco, salvou ela. Na cidade, 174 moradores estão fora de casa. A prefeitura decretou o estado de emergência. Nas áreas mais atingidas, os próprios moradores arrecadaram alimentos, roupas e materiais de limpeza para a doação. Angra não foi a única cidade afetada. A chuva também provocou estragos na capital e na região serrana. Em Petrópolis, uma retroescavadeira ajudou na remoção da lama. O rio transbordou e inundou o centro histórico. Foi muito apavorante, porque a sirene tocou para mais de 20 vezes. Os rios também subiram na cidade vizinha, Teresópolis. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, bairros inteiros ficaram alagados. Eu tirava a água meia-noite, 2 horas da madrugada, eu estava puxando água. Depois eu vi que não resolvia mais. O risco de inundações segue moderado em todo o estado. 4 cidades ainda têm risco alto para deslizamentos. O Corpo de Bombeiros já atendeu a quase 600 ocorrências relacionadas às fortes chuvas em todo o território fluminense, sendo mais de 80 delas de salvamento de pessoas com vida. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Quais são os destaques para essa terça? Oi, Cris. Teremos a volta da chuva mais forte sobre os estados da região sul do Brasil. Boa noite para você. Sérgio, boa noite. E boa noite para você que nos acompanha. As áreas de instabilidade ganham força ao longo do dia. Em Porto Alegre, tem alerta para temporais com raios e ventania. As máximas não passam dos 25 graus. Em São Paulo, terça-feira, com predomínio de sol. Pode chover à noite, esquenta até os 28. Em Salvador, as pancadas podem vir com raios ainda pela manhã. À tarde, os termômetros marcam até 30 graus. Para quem estava ansioso pelo frio, ainda devemos ter um resquício de temperaturas mais amenas nos próximos dias, apenas em algumas cidades da região sul. No restante do país, volta a esquentar. Amanhã, a circulação de ventos em níveis mais elevados da atmosfera favorece o retorno dos temporais entre os estados da região sul. Entre o Amazonas, Acre e Rondônia, as instabilidades continuam associadas ao calor e à umidade. Tarde de terça-feira com 23 graus em Florianópolis. Em Vitória faz até 27. 29 graus em Goiânia, em Teresina 30 e até 31 em Porto Velho. Tempo delivery. A Maria da Penha é de Cuiabá, Mato Grosso. Oi, Maria. Entre terça e quinta, o tempo segue bastante instável e as pancadas ganham força. À tarde, as temperaturas ficam entre os 29 e os 30 graus. A Deisa é de Curimatá, no Piauí. Boa noite, Deisa. A partir de amanhã até quinta, o tempo segue bastante abafado e as pancadas vêm com raios à tarde. Máximas de 31 e de 32 graus. Participe do nosso Tempo Delivery. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Sérgio.
Até amanhã, Lide. Um incêndio atingiu a área externa do prédio anexo ao Ministério da Educação em Brasília. O edifício precisou ser esvaziado. Uma grande coluna de fumaça podia ser vista de longe. Segundo os bombeiros, o fogo começou no sistema de ar-condicionado durante uma manutenção. As chamas foram controladas e não houve feridos. A perícia do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionada para investigar a causa do incêndio. Veja ainda hoje, Donald Trump ameaça taxar em mais 50% as importações chinesas caso o país não recue de retaliação. E também como foi o primeiro dia de vacinação contra a gripe pelo país. Começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe. A meta é imunizar 90% dos grupos prioritários, que incluem idosos, crianças e gestantes. Voltamos com o noticiário internacional. Na França, milhares de pessoas se reuniram em Paris para protestar contra a condenação de políticos da direita. Durante o protesto, a líder conservadora Marine Le Pen prometeu lutar pacificamente contra a decisão. Na semana passada, Le Pen e outras 24 lideranças do partido dela foram condenadas por desvio de recursos da União Europeia e impedidas de se candidatar por 5 anos. Le Pen disse ser alvo de perseguição política. Manifestantes a favor da condenação também foram às ruas neste domingo. Você acompanhou esse caso aqui no Jornal da Record? O ex-deputado dos Estados Unidos, Jorge Santos, aquele que é de origem brasileira, pode pegar mais de 7 anos de prisão. Filho de brasileiros, Santos é acusado de 23 crimes federais e perdeu o mandato na Câmara Americana. Ele assumiu que fraudou dados de arrecadação para a campanha eleitoral e falsificou nomes de doadores para conseguir o mínimo de apoio para concorrer a deputado em 2022. A defesa dele pede que a pena seja de até 2 anos de prisão. A sentença vai ser anunciada no dia 25 deste mês. R$450 milhões. Foi esse o prejuízo que os boletos irregulares causaram por ano. São aquelas cobranças enviadas para empresas com uma proposta de utilização de benefícios, mas o pagamento, olha, não é obrigatório. Foi no fechamento do mês, quando o Rodrigo pagava as contas da empresa, que ele percebeu um boleto diferente. O valor nem era tão alto. R$619. Eu vi que tinha boleto que era de fornecedor que eu desconhecia, de serviço que a gente nunca contratou. Quase já paguei, porque cheguei a aprovar ali para os pagamentos da semana. O empresário passou a redobrar a atenção e percebeu que todos os meses chegavam boletos de serviços que não havia contratado. Então eu acho que realmente é algo que induz muito ao erro do empresário, principalmente o micro e pequeno empresário, que não tem, às vezes, esse tempo de ficar conferindo. Esses boletos são enviados para empresas como uma proposta de utilização de benefícios. O pagamento não é obrigatório, mas, se for feito, caracteriza a contratação dos serviços, como um tipo de assinatura eletrônica. De acordo com o governo federal, o Brasil possui mais de 19 milhões de microempresas e 12 milhões de microempreendedores individuais, profissionais que faturam até R$81 mil por ano. O boleto proposto é autorizado pelo Banco Central, desde que sejam respeitadas algumas normas, como não ter multa ou juros diário, e em caso de não pagamento, não pode ser protestado. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, no ano passado foram emitidos mais de 4 bilhões de documentos usados em transações bancárias. O prejuízo por boletos irregulares chega a R$450 milhões por ano. Importantíssimo recorrer. Ainda que entre em pequenas causas, dependendo do valor, né, que costuma ser mais célere o processo, ou entrar com uma ação ordinária se o valor for maior. Porque muitas das vezes essas pessoas só percebem que elas estão pagando esses valores depois de um tempo. Aquela felicidade no momento da compra de um imóvel na planta pode se transformar em uma grande dor de cabeça. Um levantamento exclusivo feito pelo Jornal da Record mostra que o número de processos por atraso na entrega de imóveis novos cresceu quase 10% em todo o país.
É aquela história, né, Sérgio? A pessoa devolve o apartamento e depois não tem para onde ir. Só na capital paulista há cerca de 700 obras em construção. Esperar pelo apartamento dos sonhos e ver o prazo de entrega ser adiado várias vezes. Foi o que aconteceu com a Alessandra. Ela comprou um imóvel na zona oeste de São Paulo que teria que ser entregue em outubro do ano passado. Mas até agora não foi. Estou morando hoje em um apartamento que aluguei somente por 30 dias. Vários transtornos, né? Promessas que não se cumpriram. No momento da compra, a biomédica não se atentou à cláusula que previa a possibilidade de atraso na entrega. No entanto, ela alega que a empresa não avisou com antecedência, conforme está no contrato. A situação da Alessandra não é um caso isolado. Segundo um levantamento exclusivo do Jornal da Record, o número de processos por atraso na entrega de imóveis cresceu quase 10% em 2024 em relação ao ano anterior. Só em 2025, os processos já passam de 1.000. Na capital paulista, há cerca de 700 obras em andamento, com 250 mil unidades habitacionais sendo construídas. Segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil, o atraso na entrega dos imóveis pode estar relacionado à falta de planejamento e, principalmente, à escassez de mão de obra. A construção civil tem uma gama de atividades muito grande, muito forte. E todas essas atividades trabalham juntas em sequência. Se a gente falha numa sequência de uma obra, a gente tem um atraso. De acordo com este especialista em direito do consumidor, a construtora tem por lei um prazo de tolerância de 6 meses. Passado esse tempo, o consumidor tem direito à indenização de 1% ao mês sobre o valor pago. Prorrogações acabam sendo muito mais custosas e também, né, geram todos esses problemas de imóveis, reformas, né, que ele eventualmente tenha contratado. As pessoas têm que pesquisar a empresa, pesquisar no site de reclamação, ver como está essa empresa, porque sempre a gente acha, quando pesquisa, a gente é muito otimista, né, porque a gente está comprando um sonho, uma casa. Nós entramos em contato com a construtora do caso mostrado nessa reportagem, mas a empresa preferiu não se pronunciar. A polícia investiga a morte de um jovem que foi eletrocutado num clube de pesca em Goiânia. A vítima sofreu uma descarga elétrica ao tocar na estrutura metálica de uma tenda. Matheus Rodrigues Vaz, de 20 anos, estava com o irmão mais novo, de 10, que percebeu que Matheus levava um choque. Ele tentou ajudar e também foi atingido pela descarga elétrica. Então eu tentei salvar ele tomou choque, ele tá com o braço formigando, tem um galo na cabeça, porque eu jogou ele no chão e bateu a cabeça. O jovem foi socorrido, mas morreu no hospital. Segundo a família, o choque ocorreu quando ele encostou na estrutura metálica de uma tenda. A fiação que vai para lá, acredito que é essa aqui. Aí vem para cá, ó, e vai para a área das tendas. A Polícia Civil investiga o caso. Vamos aguardar o resultado da perícia do local de crime para saber como que estava essa estrutura, em que condições estava essa estrutura, para se de fato, né, ver se houve uma negligência humana. No ano passado, 759 pessoas morreram eletrocutadas no Brasil, aumento de mais de 12% em relação ao ano anterior. Aqui em Goiás, foram 38 mortes. A família de Matheus espera que as causas do acidente sejam logo esclarecidas. A defesa do pesqueiro não quis se pronunciar. Acreditamos que tinha alguma coisa errada lá, porque não é normal uma tenda estar eletrizada, né? Não é para acontecer quando uma rede elétrica está bem feita, né? Começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe em 4 regiões do Brasil. Momento importante porque no ano passado a cobertura vacinal foi baixa, em torno de 50%. Para esse ano, o governo planeja imunizar 50 milhões de pessoas de grupos prioritários. Saulo toma a vacina contra a gripe todos os anos. Aos 72 anos, ele sabe a importância de se proteger. A gripe pode se tornar uma doença mais séria, né? Então, por isso temos que nos proteger. Saulo faz parte de um dos grupos prioritários que começaram hoje a ser imunizados contra a gripe em postos de saúde. O objetivo do Ministério é intensificar a campanha de vacinação gratuita contra a doença e proteger 90% de crianças, gestantes e idosos.
Homens e mulheres com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias já podem ir aos postos. A lista inclui pessoas com doenças crônicas ou com deficiência e ainda profissionais das Forças Armadas e da Segurança Pública, trabalhadores da saúde, professores, indígenas, pessoas em situação de rua, trabalhadores de presídios e detentos. Começar a nossa campanha nacional de vacinação contra a gripe, que é uma das coisas mais importantes que pode salvar vidas de diabéticos, de obesos, de cardiopatas, de pessoas que têm mais de 60 anos de idade. O Ministério da Saúde comprou mais de 73 milhões de doses para a campanha deste ano. 67 milhões e 600 mil deverão ser aplicadas em moradores das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste no primeiro semestre, quando há uma maior circulação do vírus. Já no Norte, a vacinação deve começar somente no segundo semestre, época com o maior número de casos de gripe na região. A vacina protege contra 3 cepas do vírus influenza, como o H1N1. E o presidente Lula começou dando o exemplo. Ele foi vacinado hoje contra a gripe. Lula participou do anúncio de investimentos de empresas em São Paulo e Minas Gerais. O presidente Lula foi até Minas Gerais para o lançamento da expansão da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, na cidade de Montes Claros. A empresa anunciou um investimento de mais de 6 bilhões de reais na ampliação da planta industrial. Novos empregos diretos devem ser gerados com a expansão. Essa indústria dinamarquesa, principal fornecedora de insulina para o nosso Sistema Único de Saúde, anuncia hoje o maior investimento individual de uma empresa privada farmacêutica na história do Brasil. No evento, Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin foram vacinados contra a gripe. À tarde, a comitiva do presidente veio até Cajamar, na Grande São Paulo. Lula visitou o Centro de Logística e Distribuição do Mercado Livre. A empresa anunciou investimentos de 34 bilhões de reais e a contratação de 14 mil pessoas neste ano. O mercado brasileiro é um dos mercados mais competitivos do mundo em comércio eletrônico. É um aporte para a gente seguir avançando a nossa logística, seguir avançando a tecnologia, seguir inovando cada vez mais rápido. Ao falar para os trabalhadores da empresa, o presidente Lula criticou as previsões de que o Brasil vai reduzir o ritmo de crescimento neste ano. Destacou os investimentos anunciados por setores como a indústria automobilística e a construção civil e disse que o Brasil tem reservas suficientes para enfrentar uma crise econômica internacional. Mesmo o presidente Trump falando o que ele quer falar, o Brasil está seguro porque nós temos um colchão de 350 bilhões de dólares que dá ao Brasil e ao Fernando Haddad uma certa tranquilidade. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manteve a posição sobre as tarifas anunciadas para outros países e entrou numa queda de braço com a poderosa China. Donald Trump afirmou que pode aplicar mais uma taxa de 50% sobre as importações chinesas. Isso se o país não retirar até amanhã as taxas aplicadas sobre produtos americanos. Donald Trump se refere às taxas de 34% anunciadas pela China. Foi a resposta chinesa às tarifas impostas pelos Estados Unidos. O presidente americano disse que, se o governo chinês não recuar, vai impor novas sobretaxas. Somadas às anteriores, podem chegar a 104%. Hoje, ao receber a visita do premier de Israel, Benjamin Netanyahu, o presidente americano disse que não pode aceitar o déficit comercial dos Estados Unidos com a China. Donald Trump afirmou que tem um bom relacionamento com o presidente chinês Xi Jinping e que deve conversar com a China, assim como vai fazer com outros países, mas garantiu que não considera nenhuma pausa no plano tarifário. Segundo o secretário do Tesouro americano, mais de 50 líderes mundiais já entraram em contato com o presidente Trump para dar início às negociações. Benjamin Netanyahu disse no encontro que vai eliminar as barreiras comerciais com os Estados Unidos e espera que Israel possa servir de modelo para outros países fazerem o mesmo.
Mas Trump disse que talvez não vá retirar as tarifas de 17% anunciadas sobre produtos israelenses. Não se esqueça, ajudamos muito Israel, alertou. Ontem, o republicano comparou o plano tarifário a um remédio necessário para consertar a economia. Declarou que não pode definir como ficará o mercado financeiro e afirmou que os Estados Unidos serão o país mais dominante economicamente. Hoje, o índice Dow Jones caiu 0,91% e o S&P 500 perdeu 0,23%. Já a Nasdaq, bolsa das empresas de tecnologia, fechou em leve alta, de 0,09%. A presidente da União Europeia amenizou o tom e afirmou que o bloco está pronto para um bom acordo com os Estados Unidos. Ursula von der Leyen acenou com a possibilidade de abrir mão de taxas cobradas sobre produtos americanos. Ursula von der Leyen disse hoje que a União Europeia ainda está aberta para negociar e propôs zerar tarifas em produtos industriais que são exportados para os Estados Unidos. A Europa está sempre pronta para um bom acordo, afirmou. Ursula von der Leyen afirmou também que o bloco prepara uma resposta às tarifas americanas se as negociações não derem resultados. Os Estados Unidos anunciaram uma sobretaxa de 25% para a União Europeia sobre produtos como aço, alumínio e automóveis, além de uma taxa que entra em vigor nesta quarta-feira de 20% sobre outros itens. Hoje, as principais bolsas de valores da Europa fecharam em forte queda. Em Frankfurt, na Alemanha, o recuo foi de 4,1% e em Paris, na França, de quase 5%. Aqui no Reino Unido, o índice que reúne as maiores empresas do país acumula, desde o anúncio das tarifas, uma desvalorização de 250 bilhões de libras, o equivalente a quase 2 trilhões de reais. Somente hoje a queda foi de 4,4%. O primeiro-ministro do Reino Unido visitou uma das montadoras mais tradicionais do país. A empresa decidiu suspender o envio de novos carros para os Estados Unidos por um mês, enquanto avalia como responder às tarifas impostas por Donald Trump. Keir Starmer disse que ainda busca um acordo, mas que o Reino Unido também vai abrir negociações com outros parceiros comerciais. A guerra tarifária também fez o mercado de ações na Ásia despencar, como mostra a correspondente Silvia Kikuchi. Aqui no Japão, o principal índice da Bolsa de Tóquio caiu mais de 8%. Na Coreia do Sul, a bolsa perdeu mais de 5% já no fim do pregão. Em Taiwan, o recuo das ações foi mais de 9%, a maior baixa diária já registrada. Na China, as principais bolsas caíram mais de 7%. Mas foi o principal índice de Hong Kong que liderou as quedas no continente. A desvalorização passou dos 13%, o pior resultado desde 1997, durante a crise financeira na Ásia. As quedas foram tão bruscas que forçaram o acionamento do chamado Circuit Breaker em Taiwan e no Japão. É um mecanismo que interrompe todas as negociações em momentos de grande instabilidade econômica, quando há um risco elevado de perdas. O dispositivo foi usado pela última vez em março de 2020, durante a pandemia de Covid-19. Hoje, a China afirmou que não vai ceder às novas ameaças dos Estados Unidos de impor uma tarifa adicional de 50%. O resultado das bolsas hoje marca o terceiro pregão consecutivo de quedas generalizadas na Ásia. Aqui no Brasil, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo sentiu o golpe da escalada do tarifaço e ficou no vermelho durante todo o dia. A taxação das importações americanas foi assunto de lideranças políticas e autoridades financeiras. A barra vermelha no gráfico mostra que o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo despencou 1,7% logo na abertura do mercado e fechou o dia em queda de 1,31%. Hoje nós tivemos um dia marcado por muito temor,
por parte do mercado como um todo, principalmente o mercado internacional. Boa parte do dinheiro que circula aqui dentro da Bolsa Brasileira são de investidores que vêm ali de fora, né? A turbulência que atingiu o mercado financeiro é reflexo da ameaça de novos aumentos de tarifas sobre a China. Investidores temem uma ampliação da guerra comercial. O clima de incerteza também afetou a moeda americana. O dólar fechou o dia cotado em R$ 5,91. Qualquer movimento estranho que ocorra no mercado mundial, isso necessariamente acaba se refletindo sobre a nossa economia. Por isso que a gente define a economia brasileira muito mais como sendo uma economia reflexa. Houve queda expressiva nas ações da Petrobras e das empresas de etanol. Você tem esses aditivos, petróleo, recursos energéticos como etanol, sendo mais tarifados. Isso pode levar a uma redução do comércio e, portanto, da produção. E, naturalmente, isso faz com que as empresas que produzem esses produtos acabem sendo mais impactadas. Em reunião com empresários em São Paulo, o presidente da Câmara, Hugo Motta, se mostrou pessimista em relação à economia mundial. Se o dia 11 de setembro, quando tivemos lá o ataque às Torres Gêmeas, mudando a conformação política mundial e, acima de tudo, de readequação de forças, nós temos o 2 de abril de 2025 também como uma mudança de parâmetro e de comportamento para os países que até então tinham como concepção o multilateralismo. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, falou rapidamente sobre a situação. Todo mundo que estudou economia alguma vez na vida achou que os índices de volatilidade e incerteza do Brasil pudessem migrar para economias mais avançadas com o tempo e ficar mais parecidos. Eu sempre achei que era porque a gente ia se aproximar deles e não o caminho contrário. Hoje o tema de incerteza e volatilidade parece estar um pouco mais espalhado no mundo. O presidente Donald Trump recebeu hoje o primeiro-ministro de Israel na Casa Branca. Eles discutiram a ameaça nuclear do Irã e a libertação dos reféns presos na faixa de Gaza. No encontro, Benjamin Netanyahu e Trump revelaram que estão trabalhando em uma proposta de cessar-fogo que possibilite a libertação de todos os reféns, mas não deram detalhes do plano. Netanyahu reforçou que o país está comprometido em libertar os sequestrados, mas que acabar com a tirania do Hamas no território palestino também é uma prioridade e que, se isso acontecer, o povo de Gaza poderia fazer as próprias escolhas. Donald Trump voltou a sugerir que os Estados Unidos poderiam controlar a faixa de Gaza. Ele afirmou que ter uma força de paz americana na região seria bom e que vários países aceitariam os palestinos que hoje vivem naquele território. Se você movê-los para diferentes países, e tem muitos países que farão isso, teremos uma zona de liberdade, uma região onde as pessoas não serão mortas todos os dias, disse. Trump ainda anunciou que os Estados Unidos estão em contato direto com o Irã e antecipou que haverá uma reunião sobre o programa nuclear do país. Se as conversas não funcionarem, o Irã estará correndo perigo. O Irã não pode ter uma arma nuclear, disse. No domingo, o grupo terrorista Hamas lançou 10 foguetes contra Israel. 5 projéteis foram interceptados, de acordo com o exército. Foi o maior ataque contra Israel desde a volta dos combates em Gaza. Bom, para você ter informação exclusiva sobre o futebol direto no seu celular, acesse agora o QR Code que está aí na sua tela e siga o canal de transmissão do WhatsApp do R7 Esportes. Lá você vai receber em primeira mão notícias do seu time e tudo sobre o Brasileirão. Neymar vai voltar a treinar amanhã com o elenco do Santos, depois de ficar mais de um mês fora por causa da lesão na coxa esquerda. O técnico santista Pedro Caixinha confirmou a volta do camisa 10 na partida do próximo domingo no Rio contra o Fluminense. Ontem, antes do jogo contra o Bahia, Neymar apareceu no vestiário com uma blusa do Batman. Ele foi embora logo depois e assistiu a partida em casa. O nosso capitão, sendo o jogo aqui na Vila, fez questão de estar connosco, fez questão de falar para o grupo antes do início do jogo. E tudo indica que na terça-feira, vai estar na terça-feira connosco, no início da semana, na preparação do próximo jogo.
Tomara que ele volte e bem. Reforçando o recado, a Record, o R7 e o Play Plus vão transmitir Fortaleza e Internacional, líder do campeonato. 2 times que estão ali na ponta da tabela no próximo domingo, excepcionalmente, a partir das 7h30 da noite. Cris, Sérgio. Valeu, Palomar. 2 times com 4 pontos aí, querendo continuar na frente. É isso. E hoje, às 10h45 da noite, você confere a estreia de uma série que vai emocionar o público, Neemias. Na trama, o servo de um império poderoso embarca em uma viagem transformadora com uma grande missão: reconstruir a cidade de Jerusalém e a fé de um povo. Talvez seu sonho tenha ser a cidade santa do judeu, né? Quem sabe um dia você possa ir lá também. A volta de um personagem especial da superprodução A Rainha da Pérsia. Vai e vive esse sonho por nós 2. Agora, Neemias é o protagonista da história. Neemias é um judeu que é levado aos 10 anos de idade para Suzã, para o palácio, para virar eunuco e servir o rei. Qual é o seu nome, rapaz? Neemias, meu rei. E, posteriormente, a Esther, que vira rainha. Não se preocupe. Neemias é reconhecido por sua liderança, amor ao próximo e muita fé. Ele, como judeu, sofre preconceito na Pérsia, mas mesmo assim, ele nunca deixa de acreditar no Deus dele. No palácio, Neemias conhece Artaxerxes, jovem que vai herdar o trono da Pérsia. Ele chama a atenção do Artaxerxes, que tem a mesma idade, e eles se tornam amigos. A partir de agora, você é meu copeiro, Neemias. E quando ele vê Neemias triste, ele pergunta: por que você está assim? E Neemias fala de Jerusalém. O maior sonho de Neemias, segundo o texto bíblico, era reconstruir os muros de Jerusalém, destruídos na invasão babilônica. Apesar de ter o apoio do rei persa Artaxerxes, Neemias enfrenta inimigos que querem impedir a retomada da cidade como grande fortaleza da época. E quem foi o condenado que pensou em vir para cá? Os grandes vilões são Sanbalat e Tobias. Eles tentam de tudo para Neemias não conseguir reconstruir Jerusalém. Até porque eles têm medo que Jerusalém ganhe força e se torne realmente uma nação novamente. Sanbalat, ele é o governador samaritano, grande opositor a Neemias na reconstrução dos muros. Governador ambicioso, movido pelo poder. Tobias é um servo de Sanbalat. Porém, um detalhe, Sanbalat é aquela pessoa enérgica e o Tobias é um pouco mais centrado, é estrategista. E não são apenas os muros de Jerusalém que precisam ser reconstruídos por Neemias. Há um povo com uma fé que foi abandonada, foi esquecida e que precisa se aproximar de Deus novamente. Você tem certeza mesmo que é Deus que está te movendo para fazer isso, Neemias? Tem uma participação especialíssima da Esther em Neemias. Neemias. A gente tem Mordecai, então são vários personagens de rainha que ajudam a gente a contar essa história do Neemias. Uma trajetória bíblica repleta de ensinamentos que mudou o destino de um povo. É uma história de amor, de fé, de resiliência, imagens lindas gravadas no Marrocos, mas mais do que isso, é uma história de Deus. A superprodução Neemias estreia hoje, às 10h45 da noite. A produção impecável. Nós voltamos amanhã com mais informações. À 00:30 tem uma nova edição do Jornal da Record. Mas você pode assistir a edição de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça, a programação da Record está ao vivo e, melhor, de graça no Play Plus. E você fica agora com a novela Força de Mulher. Logo depois, você acompanha a história de Davi na 4ª temporada de Reis. E em seguida, tem a estreia da série Neemias, praticamente cinema. Você não pode perder? Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.